A liberdade é oferecida por Jesus. Comentário do capítulo 8 do Evangelho de João, do versículo 31 ao 36. Comentário de Calvino, Spurgeon, Arthur Pike e outros. Comentário de Arthur Pike. João 8, versículo 31. Controvérsia com os judeus que acreditaram. Muitos estão convencidos com este apelo. A seção seguinte resume o ensino pelo qual Jesus tentou trazer os mais favoráveis do partido judeu a uma fé mais plena. Se tornarem os ensinamentos de Cristo uma parte real de suas vidas, obterão a verdade que liberta os homens. Eles se ofendem. Se eles tiveram que se submeter ao poder estrangeiro, eles nunca foram reduzidos à escravidão. Pecado é escravidão, responde Jesus, e o escravo não tem lugar seguro na casa como o filho tem. O autor acrescenta que a verdadeira liberdade é um dom do filho. Jesus admite a descendência física de Abraão, João 8, versículo 37. Mas sua conduta não corresponde à sua linhagem. Eles não se desvinculam da política de seu partido de tentar se livrar daquele cujo ensino é inaceitável. Ele segue o exemplo de seu pai. Deixe-o seguir o exemplo deles. Eles novamente afirmam sua ascendência. Ele responde que seus atos o refutam e apontam para outra linhagem. Eles não são bastardos, respondem, mas filhos de Deus. Se fosse assim, ele diz a eles amariam o mensageiro de Deus. Sua intenção assassina prova seu parentesco com o diabo, o assassino desde o início. Ele não podia permanecer na verdade, as mentiras são dele mesmo, pois ele é o pai delas. Comentário de Albert Barnes. João 8, versículo 32. Conhecerão a verdade, veja as notas em João 7, versículo 17. A verdade os libertará, a verdade aqui significa a religião cristã. Compare Gálatas 3, versículo 1, Colossenses 1, versículo 6. As doutrinas da verdadeira religião o libertaram, isto é, o libertará da escravidão de paixões más, propensões corruptas e visões ameaçadoras. A condição de um pecador é a de um cativo ou escravo do pecado. Ele é aquele que serve e obedece aos ditames de um coração maligno e aos sussurros de natureza maligna. Romanos 6, versículo 16, vocês foram servos do pecado. Romanos 6, versículo 19, vós entregastes servos de vossos membros à iniquidade. Romanos 6, versículo 2, Romanos 7, versículo 6, Romanos 7, versículo 8, Romanos 7, versículo 11, Romanos 8, versículo 21, Atos 8, versículo 23, tu estás no vínculo da iniquidade, Gálatas 4, versículo 3, Gálatas 4, versículo 9. O efeito do Evangelho é quebrar esse vínculo duro com o pecado e libertar o pecador. Aprendemos com isso que religião não é escravidão ou opressão. É a verdadeira liberdade. Ele é o homem livre a quem a verdade liberta. E todos são escravos ao lado. Cooper. O serviço de Deus é a libertação de vícios degradantes e propensões carnais, da escravidão da paixão e desejos desordenados. É uma rendição alegre e agradável de nós mesmos àquele cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. Comentário de João 8, versículo 33. Eles responderam, não aqueles que acreditaram nele, mas alguns que o aguardavam e o ouviam. Nós somos a semente de Abraão, nós somos filhos ou descendentes de Abraão. Abraão não era escravo, e eles fingiram que eram seus verdadeiros descendentes, herdando sua liberdade e seu espírito. Eles queriam dizer que eles eram descendentes diretos de Abraão por Isaque, seu herdeiro. Ismael, também filho de Abraão, era filho de uma escrava. Gálatas 4, versículo 21, mas eles eram descendentes em linha direta do reconhecido herdeiro de Abraão. Nunca esteve em cativeiro com alguém, homem, esta é uma declaração notável e evidentemente falsa.
Seus pais haviam sido escravos no Egito, sua nação havia sido escravizada na Babilônia, tinha sido repetidamente sujeito aos assírios, foi escravizado por Herodes, o Grande, e, no exato momento em que falavam, gemeu sob a escravidão grave e insuportável dos romanos. Mas nós vemos aqui que Jesus estava certo quando disse João 8, versículo 44. Vós sois do seu pai, o diabo, ele é um mentiroso e o pai disso. As pessoas dirão qualquer coisa, mesmo que falsa ou ridícula, para evitar e se opor à verdade. As pessoas que gemem sob o cativeiro mais opressivo geralmente não querem reconhecê-lo de nenhuma maneira e ficam indignadas por serem acusadas. Este é o caso de todos os pecadores. O pecado e a escravidão ao pecado produz paixão, irritação e uma alma perturbada, e uma pessoa sob a influência da paixão considera pouco o que diz e é frequentemente mentirosa. A necessidade do Evangelho. Isso só pode tornar as pessoas livres, calmas, coletivas, mansos e amantes da verdade, e como toda pessoa é, por natureza, serva do pecado, deve procurar, sem demora, um interesse naquele evangelho que só pode libertá-lo. Comentário de João 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado, nesta passagem, Jesus mostra a eles que não se referiu à escravidão política, mas à escravidão da alma às paixões e desejos maus. É o servo, significa, o escravo do pecado. Ele é obrigado a isso como um escravo é a seu mestre. João 8, versículo 35. O servo não permanece. O servo, é claro, não permanece para sempre, ou até sua morte. Com seu mestre, se ele é desobediente e perverso, o mestre o vende ou o afasta. Ele não é o herdeiro e pode a qualquer momento ser expulso da casa de seu mestre. Mas um filho é o herdeiro. Ele não pode ser dessa maneira descartado ou vendido. Ele é privilegiado com o direito de permanecer na família. Isso acontece na vida comum. Assim disse o Salvador aos judeus: você, se for desobediente e rebelde, poderá a qualquer momento ser rejeitado como povo de Deus e ser privado de seus privilégios especiais como nação. Você está na condição de servos e, a menos que seja libertado pelo Evangelho e tenha direito ao privilégio dos filhos de Deus, será expulso como escravo infiel. Compare com Hebreus 3, versículo 5. A frase, não se mantém, significa, permanece não, ou não tem o direito legal de permanecer. Ele pode a qualquer momento ser rejeitado ou vendido. A palavra, na casa, significa na família de seu mestre. Para sempre significa, durante todo o tempo de sua vida. O filho, significa o herdeiro. Ele permanece e não pode ser vendido ou descartado. Sempre, significa, continuamente. Até o dia de sua morte. Este é o privilégio de um filho, herdar e dispor da propriedade. Comentário de João 8, versículo 36. Se o Filho, significa, o Filho de Deus, é herdeiro de todas as coisas, que está para sempre com Deus e que, portanto, tem o direito e o poder de libertar os homens de sua escravidão. O libertará, significa, o libertará da escravidão e do domínio do pecado. Grátis de fato, verdadeiramente e realmente gratuito. Você será abençoado com a liberdade mais valiosa, não das correntes e opressões dos mestres e monarcas terrestres, mas da escravidão do pecado. Comentário de João Calvino. Versículo 31. Se você continuar na minha palavra. Aqui Cristo os adverte, em primeiro lugar, que não basta que alguém tenha começado bem, se seu progresso até o fim não lhe corresponde, e por essa razão ele exorta a perseverança na fé àqueles que provaram sua doutrina. Quando ele diz que aqueles que estão firmemente enraizados em sua palavra, de modo que continuem em ele, será verdadeiramente seus discípulos, ele quer dizer que muitos professam ser discípulos que ainda na realidade, não são assim e não têm o direito de serem considerados.
Ele distingue seus seguidores dos hipócritas por esta marca: aqueles que falsamente se vangloriavam da fé cederam assim que entraram no curso, ou pelo menos no meio dele, mas os crentes perseveram constantemente até o fim. Se, portanto, desejamos que Cristo nos considere seus discípulos, devemos nos esforçar para perseverar. Versículo 32. E você deve saber a verdade. Ele diz que aqueles que chegaram a algum conhecimento disso conhecerão a verdade. Verdade, aqueles a quem Cristo se dirige ainda eram sem instrução e mal conheciam os primeiros elementos e, portanto, não precisamos nos perguntar se ele promete a eles um entendimento mais completo de sua doutrina. Mas a afirmação é geral. Portanto, qualquer que seja o progresso que algum de nós tenha feito no Evangelho, saiba que ele precisa de novas adições. Esta é a recompensa que Cristo concede à perseverança deles, que ele os admita com maior familiaridade com ele, embora, dessa maneira, ele não faça mais do que acrescentar outro presente ao primeiro, para que ninguém pense que ele tem direito a qualquer recompensa. Pois é ele quem imprime sua palavra em nossos corações por seu Espírito, e é ele que afugenta diariamente de nossas mentes as nuvens de ignorância que obscurecem o brilho do Evangelho. Para que a verdade seja totalmente revelada a nós, devemos sinceramente nos esforçar para alcançá-la. É a mesma verdade invariável que Cristo ensina a seus seguidores desde o início até o fim, mas naqueles que foram inicialmente iluminados por ele, como com pequenas faíscas, ele por fim derrama uma luz completa. Assim, até que sejam totalmente confirmados, os crentes são, em certa medida, ignorantes do que sabem, e, no entanto, não é tão pequeno ou obscuro o conhecimento da fé que não seja eficaz para a salvação. A verdade o libertará. Ele recomenda o conhecimento do Evangelho do fruto que dele derivamos, ou, que é a mesma coisa, do seu efeito, a saber, que ele nos restaura para a liberdade. Esta é uma bênção inestimável. Daí resulta que nada é mais excelente ou desejável que o conhecimento do Evangelho. Todos os homens sentem e reconhecem que escravidão é um estado muito miserável, e desde que o Evangelho nos livra dele, segue-se que derivamos do Evangelho o tesouro de uma vida abençoada. Devemos agora verificar que tipo de liberdade é aqui descrita por Cristo, a saber, aquilo que nos liberta da tirania de Satanás, pecado e morte. E se obtê-lo por meio do Evangelho, é evidente que somos por natureza os escravos do pecado. Em seguida, devemos verificar qual é o método de nossa libertação. Enquanto somos governados por nosso senso e por nossa disposição natural, estamos em escravidão ao pecado, mas quando o Senhor nos regenera pelo seu Espírito, da mesma forma nos liberta, de modo que, soltos das armadilhas de Satanás, obedecemos voluntariamente à justiça. Mas a regeneração procede da fé e, portanto, é evidente que a liberdade procede do Evangelho. Deixe os papistas agora se vangloriarem com orgulho de seu livre-arbítrio, mas vamos nós, que estamos conscientes de nossa própria escravidão, a glória em ninguém além de Cristo, nosso libertador. Pela razão pela qual se deve considerar que o Evangelho alcançou nossa libertação, ele oferece e nos dá a Cristo para ser libertado do jugo do pecado. Por fim, devemos observar que liberdade tem seus graus de acordo com a medida de sua fé, e, portanto, Paulo, embora claramente libertado, ainda geme e anseia por perfeita liberdade. Romanos 7, versículo 24. Comentário do versículo 33. Nós somos a semente de Abraão. É incerto se o evangelista aqui apresenta as mesmas pessoas que falaram anteriormente. Minha opinião é que eles responderam a Cristo de maneira confusa, como geralmente acontece em uma multidão promíscua, e que essa resposta foi feita mais por desprezadores do que por aqueles que acreditaram. É um modo de expressão muito comum nas Escrituras, sempre que o corpo de um povo é mencionado, atribuir geralmente a tudo o que pertence apenas a uma parte. Aqueles que objetam que são Abram, semente de Abraão,
e sempre foram livres, facilmente deduzidas pelas palavras de Cristo que liberdade lhes foi prometida a quem fosse escravos, mas eles não podem suportar dizer que eles, que são um povo santo e eleito, são reduzidos à escravidão. Para o que foi a adoção e o convênio, Romanos 9, versículo 4, pelo qual eles foram separados de outras nações, pergunta, mas por que foram considerados filhos de Deus? Eles pensam, portanto, que são insultados, quando liberdade é exibida para eles como uma bênção que ainda não possuem. Mas pode parecer estranho que eles devam sustentar que nunca foram escravizados, uma vez que foram tão frequentemente oprimidos por vários tiranos e, na época, estavam sujeitos ao jugo romano e gemeu sob o fardo mais pesado da escravidão, e, portanto, pode-se ver facilmente o quão tolo foi a sua vanglória. No entanto, eles tinham essa desculpa plausível, de que a influência injusta de seus inimigos não os impedia de continuar a ser livre à direita. Mas eles erraram, primeiro, a esse respeito, que não consideravam que o direito de adoção se baseava apenas no mediador, porque é que a semente de Abraão é grátis, mas porque, pela extraordinária graça de o Redentor, pergunta, está isento da escravidão geral da raça humana? Mas havia outro erro menos tolerável que o anterior, que, apesar de totalmente degenerados, desejavam ser contados entre os filhos de Abraão e não o fizeram. Considere que nada mais é do que a regeneração do espírito que os torna legais filhos de Abraão. E, de fato, tem sido um vício muito comum em quase todas as idades, referir a origem da carne e os dons extraordinários de Deus e atribuir à natureza os remédios que Cristo concede para corrigir a natureza. Enquanto isso, vemos como todos os que, inchados com falsa confiança, se bajulam com sua condição, afastam deles a graça de Cristo. E, no entanto, esse orgulho está espalhado por todo o mundo, de modo que quase uma pessoa em cada 100 sente que precisa da graça de Deus. Versículo 34. Todo homem que comete pecado é escravo do pecado. Este é um argumento extraído de coisas contrárias. Eles se gabavam de serem livres. Ele prova que eles são os escravos do pecado, porque, sendo escravizados pelos desejos da carne, pecam continuamente. É surpreendente que os homens não sejam convencidos por sua própria experiência, para que, deixando de lado o orgulho, possam aprender a ser humildes. E é uma ocorrência muito frequente nos dias de hoje que, quanto maior a carga de vícios pelos quais um homem é oprimido, mais ferozmente ele pronuncia palavras sem sentido para exaltar o livre-arbítrio. Cristo parece dizer nada mais aqui do que o que anteriormente foi dito pelos filósofos, que aqueles que são devotados às suas concupiscências estão sujeitos à mais degradante escravidão. Mas há um significado mais profundo e mais oculto, pois ele não discute o que os homens maus trazem sobre si mesmos, mas qual é a condição da natureza humana. Os filósofos pensavam que qualquer homem é escravo por sua própria escolha, e que pela mesma escolha ele retorna à liberdade. Mas aqui Cristo sustenta que todos os que não são libertos por ele estão em estado de escravidão. E que todos os que derivam o contágio do pecado da natureza corrompida são escravos desde o nascimento. Devemos atender à comparação entre graça e natureza, na qual Cristo aqui habita, do qual se pode ver facilmente que os homens são destituídos de liberdade, a menos que a recuperem de algum outro bairro. No entanto, essa escravidão é voluntária, de modo que aqueles que necessariamente pecam não são compelidos a pecar. Versículo 36. Se o Filho os libertar. Com estas palavras, ele quer dizer que o direito de liberdade pertence somente a ele e a todos os outros, nascendo não podem ser entregues senão por sua graça. Pelo que ele possui por natureza, ele nos transmite por adoção, quando somos enxertados pela fé em seu corpo e nos tornamos seus membros. Assim, devemos lembrar o que eu disse anteriormente, que o Evangelho é o instrumento pelo qual obtemos nossa liberdade. Então, nossa liberdade é um benefício conferido por Cristo, mas o obtemos pela fé, em consequência da qual também Cristo nos regenera pelo seu Espírito.
Quando ele diz que deve ser verdadeiramente livre, há ênfase na palavra verdadeiramente, pois devemos fornecer o contraste com a persuasão tola pela qual os judeus se encheram de orgulho, da mesma maneira que a maior parte do mundo imagina que eles possuem um reino, enquanto estão na escravidão miserável. Comentário de Spurgeon. João 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que acreditavam nele: se continuares na minha palavra, então são meus discípulos de fato. Pois havia muitos, no dia de Cristo, chegando a ele por um tempo, e depois se afastando dele, professando acreditar e depois tropeçar quando Cristo proclamou alguma doutrina que os derrubasse como ser estranha e difícil de receber. Nosso Senhor Jesus diz a eles que a constância é necessária para o verdadeiro discipulado. Não é de uso para começar a correr na corrida, a menos que continuemos no curso até que o prêmio seja ganho. Nós não somos verdadeiros peregrinos para o céu apenas porque cruzamos o limiar da nossa porta, devemos continuar e continuar, até chegarmos às ruas douradas da Nova Jerusalém. Comentário de João 8, versículo 32. Sabereis a verdade, e a verdade deve libertar. Esse é o resultado de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Com Cristo, que é a verdade, para ser nosso professor, e o Espírito Santo para abençoar suas palavras, chegamos a conhecer a verdade, e a operação da verdade sobre o coração é nos libertar da escravidão do pecado e do erro. João 8, versículo 33. Eles responderam: nós somos a semente de Abraão, e nunca estavam em escravidão a qualquer homem. Pergunta: como você é feito livre? Falsidade, isso era deles. Eles estavam naquele momento em escravidão para os romanos, eles foram subjugados e conquistados, e, um pouco depois, eles mesmos confessaram que não tinham rei, mas tinha César. Os homens não são muito chios sobre contar falsidades quando desejam resistir a Cristo, eles farão qualquer coisa em vez de acreditar nele. João 8, versículo 34. Jesus respondeu: na verdade, em verdade, eu te digo, quem quer que seja pecado é o servo do pecado. O homem que habitualmente vive no pecado não é um homem livre, pois ele ainda é escravo para pecar. Se ele acha prazer em desobedecer a Deus, ele não tem o direito de falar sobre ser um homem livre. Suas correntes estão chocalhando em seus pulsos. Pergunta: o que ele pode saber sobre a liberdade? João 8, versículo 35. E o servo não está na casa para sempre, mas o filho habitará mesmo. Um servo pode ser demitido da casa, mas um filho não pode. Se fôssemos apenas servos de Deus, poderíamos cair da graça e perecer, mas se somos os filhos de Deus, nunca. Se alguma vez fizemos, na verdade, chamamos de Deus, Pai, sempre seremos capazes de usar esse título abençoado, pois a relação de paternidade não é temporária, não pode chegar ao fim. João 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se você tem a liberdade de filiação, você é livre de fato. Não há nenhum tão livre na casa do nosso Pai, enquanto são filhos. Comentário de B.W. Johnson. João 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. De acordo com seu costume, Cristo não apresenta nenhum argumento direto em resposta, mas afirma verdade e os deixa para aplicá-la. O pecador é escravo do pecado. A ação forma o hábito, e o hábito é segunda natureza. Dizemos do bêbado, do mascador de tabaco, do comedor de ópio, do blasfemador ou do jogador, que ele é escravo do hábito.